Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dando continuidade à nossa disciplina, hoje finalizando aí as nossas aulas sobre reações de adição a sistemas carbonílicos derivados de aldeídos e cetonas. Nós já falamos sobre a adição de hidretos, a redução desses sistemas, já falamos sobre a adição de aminas, tanto primárias quanto secundárias, e falamos também sobre a adição de álcoois, para formar M-acetais e acetais. Hoje nós vamos estudar alguns outros nucleófilos, outras espécies nucleofílicas sendo adicionadas a esses sistemas que são bastante comuns aí em Química Orgânica. Leitura complementar para a aula, capítulo 18 do Paulo Abruz e capítulo 17 do Peter Volhard. Bom, uma adição que é muito semelhante à adição dos álcoois, porque está na família do oxigênio ali, então vai ter uma reatividade bastante semelhante, é a adição de tióis, a sistemas carbonílicos derivados de aldeídos e cetonas. Para quem não sabe, um tiol é derivado de uma ligação enxofre-hidrogênio, tá? Que é, se a gente olhar aí, bem semelhante a um álcool, dado que o oxigênio e o enxofre são da mesma família, o enxofre está logo abaixo do oxigênio na família dos calcogênios, ali na tabela periódica. Então a reatividade é bem semelhante. Como a reatividade é semelhante, então a gente pode ter a formação aí de tioacetais, a partir de tióis, ter a adição de dois tióis ao sistema carbonílico por um mecanismo praticamente igual ao que nós vimos anteriormente, para a adição de álcoois para formar os acetais, geralmente meio ácido, esse ácido pode ser um ácido de Bronsted, para ativar essa carbonila protonando, sendo protonada, e pode ser um ácido de Lewis também, que é o caso do boro, tem orbitais vazio, tá ali no período, logo atrás do carbono, na tabela periódica, tem orbital vazio que pode receber um par de elétrons, F3 aqui, pode receber um par de elétrons num orbital desse que está vazio, e, consequentemente, vai ativar a carbonila e deixá-la mais eletrofílica, certo? Então, a gente pode fazer essas adições de tióis para formar tioacetais, são bastante importantes, principalmente como intermediário sintético para formar alcanos, tá, pessoal? Existe um tipo de reação de redução que nós chamamos de dessulfurização, certo? Que seria a redução de um tioacetal, para um alcano. Então, percebam, o carbono sp3 aqui, ele é reduzido para um carbono sp3 derivado de um alcano ligado a dois hidrogênios. São reações bem parecidas com aquelas reduções de alcenos que a gente viu lá com paládio suportado em grafite. Lembra lá do nosso semestre passado, Naquelas reações é uma aproximação de orbitais, nós não conhecemos o mecanismo muito ao certo, e é algo muito semelhante que acontece aqui. Utiliza-se lá hidrogênio molecular, gasoso, e níquel-hahnen. Níquel-hahnen é uma liga níquel-alumínio, que a gente tem aí por volta de 10% de alumínio sendo inserido no níquel, formando essa liga metálica. Então, a formação dos tioacetais é muito importante em química sintética por causa disso. É um método para a gente reduzir. A gente pode sair de um sistema carbonílico, de um aldeído, por exemplo, ou de uma acetona, faz a formação do tioacetal, forma o tioacetal cíclico e trata aqui com hidrogênio molecular e níquel-hahnen para chegar no alcano. Então eu saio de uma carbonila e chego num alcano no mesmo carbono. É uma estratégia sintética muito utilizada na indústria farmacêutica, na indústria em geral, que está aí, também funciona nos princípios, na adição de álcoois que nós vimos na aula passada. Uma outra reação bastante importante também do ponto de vista sintética é a adição de cianetos, tá? Cianetos aqui, de forma muito semelhante que os cianetos reagem com aletos de alquila para fazer reações de SN2, tá? Que nós vimos também no semestre passado. Então, o cianeto pode usar cianetos metálicos, cianeto de sódio, de potássio e assim por diante. Reação também em meio ácido, para poder protonar essa carbonila aqui, e deixar ela ativada. Então, geralmente se faz essas reações em meio ácido. Nós temos a adição do cianeto e nós vamos formar aqui, as cianohidrinas, Lembra lá que a gente tinha as bromohidrinas, no semestre passado, as alohidrinas. Aqui nós temos as cianohidrinas, que são um cianeto e uma hidroxila ligado ao mesmo carbono sp3. Por que são importantes do ponto de vista sintético, pessoal? Porque eu consigo fazer tanto uma oxidação, tá? Eu consigo fazer tanto uma oxidação para formar um ácido carboxílico a partir de uma cianohidrina, tá? Então percebam, se eu formo uma cianohidrina aqui,
e trato isso em meio ácido, eu consigo formar um composto alfa-beta-insaturado derivado de um ácido carboxílico. Nós não vamos entrar no mecanismo, tá? Um mecanismo um pouquinho complexo, nós não vamos entrar, mas é importante desse ponto de vista sintético aqui. E também eu consigo reduzir esse cianeto para uma amina. Tá? Então, ó, esse carbono aqui do cianeto, ó, ele está aqui, tá? E o nitrogênio pode virar lá uma amina. Como que eu faço a redução de cianeto a amina? Através da utilização de hidreto de alumínio e lítio. Lembra que eu falei para vocês lá na nossa aula de redução? Bora-hidreto de sódio e hidreto de alumínio e lítio são os queridinhos, né, agentes redutores aí em síntese orgânica. Né? A gente utiliza eles bastante. Aqui está mais uma aplicação. Então, a formação de cianidrinas através da adição de cianetos a sistemas carbonílicos pode ser interessante do ponto de vista sintético para oxidar, né, formar compostos derivados de ácido carboxílico alfa-beta-insaturado e também para fazer reações de redução para chegar em aminas, né, nas aminas correspondentes aí, mostrando aí para nós uma excelente estratégia sintética. Outros derivados que podem ser adicionados a sistemas carbonílicos e que também são muito importantes do ponto de vista sintético é a adição de fósforo, tá? É uma reação muito conhecida em síntese orgânica, né? E é mundialmente conhecida como reação de Wittig, né? Que foi o pesquisador, né? O cientista que desenvolveu essas reações. Por que elas são muito importantes? Lembra, eu já falei isso para vocês e eu vou continuar falando. Existe um desafio em química sintética e uma área da síntese orgânica que é exclusivamente dedicada para isso, que é a formação de ligações carbono-carbono. Tá? O carbono está numa posição ali de distribuição de prótons, nêutrons e elétrons, né, dentro da tabela, que ele tem uma reatividade bem limitada. Tá? Não é tão fácil a gente trabalhar com carbono e por isso que a gente tem uma ciência, uma parte da química que se dedica só ao carbono, que é a química orgânica, em reações, né, no hall de reações que vai mexer com a reatividade desses sistemas. E fazer ligação carbono-carbono é sempre bem-vindo. Sempre que eu tenho métodos para fazer essas ligações, é sempre muito bem-vindo. E o fósforo aqui, através da reação de Wittig, é uma estratégia muito elegante, muito interessante para fazer alcenos. Tá? Vai aí, obviamente, na linha lá das eliminações, né, das reações de eliminação, mas aqui é um pouquinho diferente porque eu consigo transformar um aldeído ou uma acetona, aquele carbono do aldeído e acetona, num alceno, ligando ele com outro grupo. Tá? Eu consigo aumentar essa molécula, chegando ali um outro grupo, fazendo um alceno entre essas duas unidades. Né? Aquele que é derivado do fósforo e aquele que era derivado ali do sistema carbonílico. A gente já vai entender como é que é o mecanismo dessa reação. Beleza? Como que se prepara? Eu preciso preparar aqui, ó, antes de fazer a reação, o reagente de fósforo que eu vou usar para fazer, né, para reagir com o sistema carbonílico para fazer o alceno. Nós chamamos esse reagente de ilídio de fósforo ou ilida de fósforo, né? A gente vai achar aí essas duas nomenclaturas. Como é que eu faço essa reação? Primeiro, eu vou pegar uma trifenilfosfina, tá? Um derivado de fósforo que tem ali, ó, o fósforo está na família do nitrogênio, tá? Ele está logo abaixo do nitrogênio na tabela periódica. Então ele tem um par de elétrons ali não ligante, exatamente como o nitrogênio. Então ele faz 3 ligações, tem aquele par de elétrons não ligante ali. Eu vou fazer uma reação de uma trifenilfosfina, tá? Isso aqui, ó, trifenilfosfina. Reajo, faço uma SN2 com o aleto que eu quero colocar na molécula, tá? Com ale aqui, no caso, iodeto de metilo. Faço essa SN2, eu vou formar um sal. Sal de fosfônio, beleza? Então tá lá, eu pego o fósforo, ele se comporta como nitrogênio. Então, ele dá um par de elétrons, fortes 4 ligações e aí ele assume uma carga positiva. E eu fico com o meu iodeto como contraíon, certo? Então, vou fazer essa reação. Beleza. Formei o meu fosfônio, agora eu vou precisar tratar esse fosfônio com um meio fortemente básico. Geralmente, utiliza-se butil-lítio ou hidreto de sódio. Tá? Hidreto de sódio é muito básico, porque a gente tem isso aqui, ó, o sódio positivo e o hidreto lá negativo, bem parecido com o que a gente viu lá nos agentes redutores, beleza? Então é uma base muito forte. Então eu vou pegar o sal de fosfônio e vou tratar com uma base muito forte. O que vai acontecer? Percebam, ó, eu tenho um fósforo positivo, né? Então aqui embaixo, ó, eu tenho um fósforo positivo, aqui tá as 3 fenilas, ó, no meu contraíon lá. E eu tenho um carbono que está logo ao lado do fósforo, que vem aqui do meu haloalcano, né, do halogeno alcano, que eu utilizei para fazer essa primeira etapa, para fazer o sal de fosfônio. Porque eu tenho uma carga positiva sobre o átomo de fósforo,
eu aumento a acidez de um hidrogênio que está ligado no carbono, e esse carbono está ligado diretamente ao fósforo. Eu aumento essa acidez, tá? É uma tendência ali, eu diminuo o pKa daquele hidrogênio. E na presença de uma base forte, eu vou lá e consigo desprotonar. Tá? Eu consigo tirar um próton fora e eu vou formar um carbânio. Aqui, ó, um carbânio. Isso pode acontecer com hidreto também. Então, pensa um dos hidrogênios dessa metila que, na presença de um hidreto, vai ser desprotonado e eu vou formar um carbânio. O carbânio, se a gente olhar, ó, tem um carbono carregado negativamente e um fósforo carregado positivamente bem do lado, tá? Então eu tenho um átomo do lado do outro, um tem elétron e o outro está sem elétron. O que vai acontecer? Vai estabelecer ali uma ressonância desses elétrons indo e voltando para o átomo de fósforo, tá? E aí, quando eu tenho uma ligação carbono dupla fósforo, eu vou ter o tal do ilídio, tá? Que é o meu ilídio de fósforo. Eu preciso formar esse ilídio através desse processo para fazer o reagente que eu vou precisar para fazer a minha adição na carbonila, tá? Formei meu ilídio, que é isso aqui, ó. Pode colocar isso aqui, sabendo que esse equilíbrio é estabelecido, né? Que esses dois contribuintes de ressonância aí vão formar o híbrido de ressonância, né? Aí eu vou fazer a minha reação com o sistema carbonílico. Então tá lá, minha ilida, né? Dupla, carbono dupla fósforo, esse par de elétrons da ligação π, uma hora ele vai estar na forma do carbono. E aí ele pode atacar o sistema carbonílico, atacou o sistema carbonílico, lembra, né? Carbono com carga negativa é extremamente reativo, tá, pessoal? Então, sempre que eu tiver um carbônio ali, é uma base muito forte e, consequentemente, é um nucleófilo muito forte também. Então, vai atacar o sistema carbonílico, eu não preciso ativar essa carbonila. Quando ataca, percebam, ó, vai atacar, eu vou ter uma migração, né, uma quebra da ligação π carbono-oxigênio e um acúmulo de carga no oxigênio. E aí tá lá, minha carga acumulada, e eu vou ter uma aproximação do átomo de fósforo carregado positivamente, porque o fósforo continua fazendo 4 ligações, tá? E ele funciona igual ao nitrogênio. Então ele continua ali positivo. E eu vou ter uma aproximação do oxigênio que é negativo, por atração eletrostática, porque eu tenho um centro positivo e um centro negativo. Então eles vão se aproximar. Que a gente vai chamar isso aqui de betaína de fósforo, beleza? Para aqueles que não saibam, existe uma afinidade muito grande entre o fósforo e o oxigênio. Então isso aqui rapidamente vai ser convertido para essa oxafosfetano aqui, que seria o estabelecimento de uma ligação entre o oxigênio e o fósforo. Tá? O oxigênio aqui fazendo duas ligações, né? E o fósforo sendo suprida essa carga positiva dele. Para que isso aconteça, né, o sistema vai ser desestabilizado e rapidamente eu vou ter um rearranjo dessas ligações. Então percebam, ó, essa ligação se rompe, né? O fósforo aqui, ó, momentaneamente ele faz 5 ligações, porque ele está ligado com 3 fenilas, beleza? Está ligado com carbono e está ligado com oxigênio. Isso é instável. Então, como ele tem uma afinidade muito grande pelo oxigênio, que eu disse anteriormente, rapidamente eu tenho um rearranjo desses elétrons. Essa ligação aqui se rompe, tá? E essa ligação aqui vai se romper também. Os pares de elétrons da ligação carbono-oxigênio vêm para o fósforo, tá? E aí eu vou formar aqui, ó, uma ligação fósforo duplo oxigênio, que é uma ligação estável, porque existe uma afinidade muito grande entre o oxigênio e o fósforo, e forma aqui, ó, o meu alceno, tá? Forma uma ligação π carbono-carbono e tem o meu alceno resultante. Percebam, ó, que eu tenho uma parte da molécula que vem lá do meu halogeno alcano, que eu usei lá no início reagir com a trifenilfosfina, tá? E eu tenho a parte da minha molécula que vem, ó, do meu composto carbonílico. Tá aqui o carbono azul aqui, beleza? Então qual que é a vantagem? Eu faço uma ligação carbono-carbono entre dois grupos, que eu parto lá do halogeno alcano e faço a ilida de fósforo e uso um sistema carbonílico e faço uma ligação, um alceno, né, uma ligação dupla entre esses dois grupos, beleza? Isso é uma estratégia sintética fantástica, muito utilizada mesmo, porque diferente das eliminações, porque a eliminação eu elimino um halogeneto, né, como um grupo de saída, mas eu permaneço na mesma molécula. Então eu tenho que partir da molécula, tenho que colocar um halogênio ali e fazer uma reação de eliminação, tanto por um E1 quanto por um E2. Aqui é diferente. Aqui a formação do alceno é entre duas unidades diferentes. Eu parto lá dos halogeno-alcanos, faço o ilídio e reajo com o sistema carbonílico e eu junto, né, duas unidades diferentes para formar uma molécula só ligada ali por um alceno. Tá aqui um exemplo, né? A síntese da vitamina A. Formo um ilídio, certo? Aí eu tenho lá o meu ilídio, faço uma reação que está
na forma do sal ainda, né? Reage com uma base forte, aqui no caso um alcóxido, e eu vou formar o meu ilídio, né? A ligação carbono dupla fósforo. Aqui não, aqui eu tenho um sal de fosfônio, né? Reage com a base, eu vou formar o meu ilídio. Formei o meu ilídio, eu vou fazer a reação com a minha carbonila, do aldeído, que está aqui, tá? Ah, professor, e essa reação acontece facilmente? Acontece facilmente, pessoal. É um método utilizado para fazer vitamina A, tá? Muito importante. Então percebam lá, eu tenho aqui, ó, eu formei essa nova ligação aqui, ó, carbono-carbono dupla, né? Conectei esse carbono com esse carbono aqui e perdi o oxigênio, né? Formei lá a minha ligação. Obviamente aqui depois faz uma hidrólise do éster e forma um álcool aqui no final, tá? Mas a minha parte mais importante é essa aqui, ó. Formei a ligação dupla através da reação entre o ilídio e um sistema carbonílico. Certo, pessoal? Por fim, uma última adição, nós já vimos um pouquinho disso lá no semestre passado, mas não tem problema nenhum falar mais um pouquinho, é a adição de organometálico, né? A gente viu isso no semestre passado, um organometálico é quando eu tenho uma ligação metal-carbono, e aí como o metal é mais eletropositivo que o carbono, ele vai assumir ali uma carga parcial positiva e vai formar algo semelhante a um carbânio, né? Um carbono com um acúmulo de carga negativa, e ele vai funcionar muito bem como um nucleófilo para atacar um eletrófilo. Tá? E aí a gente vai ter uma nova ligação carbono-eletrófilo. Os eletrófilos bastante utilizados são os aldeídos e acetonas. Né? Então, a gente pode pegar aqui, ó, imagina que eu quero adicionar esse R2, né, um grupo derivado do carbono, a uma carbonila para fazer um álcool. Eu quero chegar num álcool com R2. Eu adiciono através de um organometálico, aqui um reagente de Grignard, faço a adição nessa carbonila, né, o mecanismo sempre o mesmo, faço o quench lá em meio ácido, aí eu tenho um álcool no final. A mesma coisa para uma acetona, só que aqui eu vou ter um álcool, o R3 que eu adicionei, está aqui, né, e o R2 que já estava na molécula e o R1. Beleza? Pessoal, essas foram nossas reações de adição ao sistema carbonílico derivado de aldeído e cetona. Né? Nós vamos trabalhar tudo isso aí nas nossas listas, conversar bastante sobre isso, fixar bem esse conhecimento, para que a gente possa ir para outra categoria de substâncias carboniladas, que seriam as reações dos derivados dos ácidos carboxílicos, né? Que é o próprio ácido carboxílico, os ésteres, as amidas e os cloretos de ácido, que é uma nova classe aí, talvez nova para vocês, que vai entrar nas nossas aulas, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço a todos e nos vemos na próxima aula.